minha gente! Sejam muito bem-vindos à terceira temporada do nosso quadro #Pergunte ao Maestro. Se você é novo por aqui, já se inscreve em nosso canal e já ativa o seu lembrete para que você seja avisado minutos antes dos nossos vídeos irem ao ar. E não se esqueça de deixar o seu like em nosso vídeo e de compartilhar o nosso conteúdo para os seus amigos. Se você ainda não participou do nosso quadro, é muito simples, é só você ir aqui no nosso box de comentários, deixar a sua dúvida, que a nossa equipe está de olho e muito em breve ela pode ser respondida pelo próprio maestro. Então vamos para as perguntas desse episódio? Vem comigo, #Pergunte ao Maestro. Maestro, como se diferencia uma soprano ligeiro de uma soprano lírico ligeiro e de uma soprano coloratura? O que classifica uma soprano coloratura? Tem mesmo tipo de dificuldade para classificar um tenor ligeiro, haute contra e contratenores? Muito obrigado pelos seus esclarecimentos e pelo quadro. Você é uma inspiração. Obrigado. Olha, essa é uma pergunta bem difícil, tá? Que você está fazendo. Porque depende do professor de canto. O que é um soprano lírico ligeiro para um professor de canto, para um outro é um soprano coloratura? Depende da escola também. O que é um soprano ligeiro na Itália, na Espanha, pode ser um soprano coloratura. Ou seja, depende da escola. Mas eu vou dizer o que eu acho, tá? Um soprano ligeiro é o soprano mais agudo ou sopraníssimo. Normalmente, esse soprano tem acesso a flageolet depois do mi. Então, normalmente, o soprano ligeiro ele não tem sol, fá da rainha. Ele tem sol, sabe? É uma maneira bem simples de entender o soprano ligeiro. Ele tem sol, né? Então, sol sobreagudo acima da rainha. Eu tenho sopranos ligeiros que tem lá. Muito bem. O soprano lírico ligeiro ou ligeiro, lírico ligeiro. Ligeiro significa leve em italiano. É um soprano que tem características do soprano lírico, ou seja, a robustez de um soprano lírico, um pouco mais, né, do que o ligeiro. E a agilidade e high notes de um ligeiro. Então, vai ter acesso a flageolet, mas não vai chegar a sol. Talvez chegue no fá. Talvez. Alguns sopranos lírico ligeiro têm fá, alguns não. Então, isso vai depender, porque não tem uma caixinha, sabe? Tipo assim, lírico ligeiro é assim, porque tem um lírico ligeiro que é um pouco mais lírico, tem um lírico ligeiro que é um pouco mais ligeiro, tá bom? Quando você tem um soprano coloratura, significa, na minha concepção, tá? Um soprano que tem a habilidade de fazer agilidades em vários tipos de articulação. Lié, martelé, piqué, ela nasce com esse feature, vamos dizer assim. E aí entramos numa discussão bem diferente, porque, por exemplo, a John Sutherland se considera um soprano dramático coloratura, ou seja, a cor é escura, mas ela tem agilidade. Teoricamente, um soprano dramático não faria coloratura como a John Sutherland. Vamos comparar dois dramáticos, tá? Vamos comparar a Jessie Norman com a John Sutherland. A Jessie Norman é um soprano lírico dramático e a soprano John Sutherland se considera um dramático coloratura. São vozes escuras as duas, mas uma é ágil. Então, na minha opinião, o soprano coloratura pode ser um soprano lírico ligeiro e pode ser um soprano lírico que tem habilidades de agilidade. Só que na minha técnica, no canto lírico contemporâneo, eu chamo de soprano lírico com coloratura. Eu não chamo soprano coloratura. É uma maneira que eu chamo, tá? Com relação aos meninos, também é complicado essa classificação de haute contre, contratenor, tenor ligeiro ou tenorino. Isso de novo, depende do professor, da técnica. Normalmente o haute contre está relacionado à música francesa, certo? Especialmente Charpentier, esse tipo de repertório. Então, o tenor ligeiro está associado mais à música italiana também, né? Quer dizer, a gente pensa que um tenor ligeiro vai ter o fá di Puritani, por exemplo, e de borda densa. De novo, temos aí uma questão de escolas, países, professores e visões técnicas. No Belgian contemporâneo, o haute contre... O Belgian contemporâneo, estou bem louco, né? Já tô... A gente está gravando ao mesmo tempo. É no canto lírico contemporâneo,
O tenor, o haut de contre, é um contratenor que canta sempre de borda densa, ou seja, usa mais a borda densa. Está mais próximo de um som de tenor. O contratenor usa a borda densa e borda tênue e tem acesso a high notes. O haut de contre não vai passar muito de mi bemol ou de ré. O contratenor tem que cantar um repertório, normalmente o contratenor lírico tem que cantar um repertório de alto castrato. Pensando no Senesino, o Senesino tinha um sol de passagem, então eu preciso ter o sol para cantar repertório barroco. A não ser que você cante um repertório mais antigo, e aí você é um contratenor que canta música mais antiga do que barroco, aí você pode ter uma tessitura de haut de contre, mas está mais na borda tênue. São definições minhas, tá? Nem sempre elas estão em concordância no mundo. Agora, uma coisa muito interessante, eu tenho uma amiga minha soprano, que ela fez um tour pela Europa, fazendo audições, e em cada lugar que ela foi, ela era uma coisa. Então ela cantava, o cara falava, nossa, mas você está cantando esse repertório? Você é um dramático, não é? Dramático coloratura? Aí ela ia para o outro país e falava, mas você está cantando esse repertório? Você não é um lírico ligeiro? Ah, tá. Mas você está cantando... Seu mi é gigante, né? Sua voz é imensa no agudo. Você tem bastante agudo, não é? Você é ligeiro. Então, é engraçado. Quem que classifica? Você. Eu me sinto confortável cantando este repertório. Depois que você já tem cultura e você tem conhecimento. Você mesmo... Eu sou uma soprano para cantar Rainha da Noite. Que no meu caso, por exemplo, como maestro, eu gosto da Rainha da Noite, um soprano mais robusto. Eu não gosto com um soprano ligeiro, porque ela é uma bruxa, ela é a mãe da Pamina. Então, não gosto muito de um soprano leve demais, porque aí a mãe fica mais leve que a filha, né? Isso é uma opinião minha, tá, gente? A grande maioria vai fazer com ligeiro, por quê? Porque é fácil o agudo, não é? Então, tudo isso deve ser levado em consideração na hora da classificação vocal. Mas o mais importante, você que quer saber a sua classificação vocal, sugestão, estude. Porque quando você entender com o seu professor tudo que você precisa fazer para saber a sua classificação vocal, você vai, você mesmo dizer para o seu professor, sabe, professor, eu descobri que eu sou um soprano traviata. Traviata encaixa na minha garganta, eu sinto. Então, provavelmente eu sou um soprano lírico com coloratura. E aí a própria pessoa vai se definindo. E algumas sopranos transitam entre far próximos. Então, um soprano lírico ligeiro pode cantar um pouco de ligeiro e um pouquinho de repertório de lírico também. Entendeu? Então ainda tem esse detalhe. Com a globalização e com a ausência de ópera no mundo, o soprano puro leggero está caindo em desuso, porque ela canta pouco. Então a maioria dos sopranos está se tornando cada vez mais lírico, com alguma adaptação. Tá? Espero ter te respondido. Maestro, a minha professora de harmonia disse que no barroco é comum ter um acorde chamado sexta napolitana, específico para um modo menor, o qual traz uma dramaticidade à área. Tem algum momento da ópera ou tipo de área específica em que esse acorde aparece? Beijos a todos do estúdio. Não, olha, não tem um momento. O acorde napolitano, ele é um acorde que o compositor usa para alterar a dramaticidade, entendeu? Então, ele realmente é um acorde do modo... que a gente fala que ele tem a herança dele no modo menor, mas ele pode ser emprestado para o modo maior. Vou explicar. O segundo grau na escala menor ele é diminuto. Então, quando eu abaixo o segundo grau, a primeira nota do acorde, e inverto para a primeira inversão, ele se torna um acorde maior. E ele tem função subdominante, já que você está falando da sua professora de harmonia. Então, ele tem função de subdominante. Então a gente chama de um acorde de sexta napolitana. Ele tem função de subdominante na sua origem. Acontece que depois de um tempo, compositores mais que usam o acorde napolitano depois, começam a usar ele também com função de dominante. Eu, por exemplo, na minha missa, uso o acorde napolitano com função de dominante. E eu uso ele com um baixo de dominante. Então ele é um acorde que tem
uma parte superior subdominante, uma parte, no meu caso, tá? Eu estou usando uma parte subdominante, uma parte dominante da parte do grave. Então, ele realmente pode dar essa dramaticidade porque ele, quer dizer, num tom maior, por exemplo, ele está completamente afastado dos acordes do tom maior, né, que você esperaria. Mas eu não acho que tenha um momento da ópera que eu tenho que usar esse acorde. Eu acho que eles usam esse acorde. Eu acho que o momento da música que ele queira fazer alguma coisa de diferente é como a terça de picardia. Eu quero terminar com a terça de picardia, então eu vou naquele momento eu quero fazer isso, eu quero dar uma aliviada. E aí muda a terça. Uma música está toda em tom menor, ele termina com um tom maior. Então, isso são escolhas do compositor. Eu não acho que tenha sessão da ópera para isso, tá? Olá, tenho uma dúvida. Eu gostei do olá, tenho uma dúvida, parece Alexa. Olá, eu sou Alexa. É porque eu tô cansada, vai ser muito grupo, tá né, bom, agora. vai. Olá. Não precisa falar olá, tem uma dúvida. Vai direto, vai. Olá, tem uma dúvida. Vai, segue. O que acontece se um menino, como eu, passa por uma mudança vocálica, eu tenho 14 anos, cantar e falar na região mais feminina mais do que o comum, incluindo exercícios para mulheres ao invés de homens? O que acontece se... olha, existe uma coisa que a gente chama de muda incompleta ou muda atrasada. Você precisa fazer fono, para que a fono te ajude a completar a sua muda vocal, tá? Se você tem 14, você já está com ela bem atrasada. Podem acontecer várias coisas. Pode ser um problema de muda atrasada, mas também pode ser... Difícil hoje. Também sinto. Vou voltar. Pode ser um problema de muda atrasada, mas com 14 pode ser também que você tenha o hábito de usar mais a borda tênue, de falar mais agudo. Então, pode ser que você tenha que reeducar sua fala. Porque o que acontece? Quando eu era criança, eu tinha uma voz muito aguda. Então, quando a minha voz mudou, que ela começou a ficar daquele jeito esquisito, às vezes eu preferia ficar mais na borda tênue do que na borda densa. E aí vira um costume de emissão. Então, precisa de fono. Na verdade, crianças que vêm estudar no Estúdio Marconi Araújo, eu encaminho para fono, não interessa a idade. Por quê? Uma hora vai ter muda, uma hora vai ter ajustes, sejam eles hormonais ou de fala ou de comportamento, que a fono precisa avaliar, a fono precisa ajudar. Por exemplo, tem crianças que mudam de colégio e passam a ficar roucas quando mudam de colégio. Que esquisito, por quê? Porque no colégio antigo, o protocolo com os professores, o protocolo com os alunos era muito mais rígido, então elas não gritavam tanto. Nesse novo colégio, elas estão mais velhas, e aí são mais adolescentes, e aí tem mais grito, e aí tem mais uma série de coisas. Quer dizer, o pai e a mãe têm que estar atento à voz da criança para ver se tem alguma alteração. Tô vendo que minha filha está sempre rouquinha, tô vendo que ela está agora, a partir de agora, nunca aconteceu, agora está acontecendo. Então eu sempre mando ir para a fono, e quando acontece a muda vocal, para que a fono avalie se essa muda está acontecendo da maneira certa, no tempo certo dela. Agora, existe outra coisa. A muda vocal é quando no menino acontece essa queda de uma oitava, certo? A voz cai uma oitava, muito bem. Isso significa que acontece assim? Não. O amadurecimento da sua voz vai demorar a acontecer. Então, o meu aluno que tem 20 anos, ele não tem uma voz madura ainda. Então você vai falar, ele não terminou a muda ainda. Não, não é que ele não terminou a muda, ele não tem uma voz tão madura ainda. Então muitas coisas da herança dele, da voz anterior, podem estar ali. Por isso a importância da fono, tá bom? Maestro, gostaria de saber se você leciona para alunos com pouca experiência ou conhecimento de técnica vocal. Pessoas que não conhecem nomenclaturas, registros e etc. Obrigada pela generosidade de sempre. Com certeza. Que engraçado você falar isso nessa pergunta. Ontem eu peguei um aluno assim.
Ela veio com um texto assim: maestro, eu nunca cantei na vida, nunca estudei canto, não sei nem o que é esse negócio de cabeça. Foi muito engraçado. Eu não sei nem botar minha voz na cabeça, eu não sei fazer nada disso. E eu não sei nem se eu afino, eu não sei o que é afinação, também não sei o que é tom. E ela começou a falar, e aí eu tô com um pouco de vergonha, assim, mas eu procurei você na internet, me falaram bem, eu falei, olha, por que você tá com vergonha se você nunca fez aula, você não tem vícios de professor de canto, né? É uma coisa boa, porque vem cheio de vício, o professor diz, não pode fazer isso, não pode usar o peito, não pode fazer aquilo, a posição tem que ser assim, então para cantar eu tenho que estar, tá bom, ombros relaxados, externo alto, postura do apoio, mas aí o professor vai mais. Joelho flexionado, bumbum pra dentro, aí a pessoa canta tudo parecendo um bicho, sabe assim? Você tá assim, ó. Então, vem... não, meu professor disse que eu tenho que sempre fazer isso. Não pode entortar a mão, porque se eu entorto a mão quando eu canto, a prega vocal tensiona. Não posso cantar com o calcanhar no chão. Cantar com o calcanhar no chão deixa a voz em plié vocal. Quer dizer, a pessoa vem cheia de coisa que para eu tirar é mais difícil. Então, é muito bom começar uma aluna do zero para um professor de canto. Porque ela já começa do jeito certo, um aluno ou uma aluna. Agora, eu faço isso. Na maioria das vezes, o que eu faço eu faço uma avaliação e encaminho para algum professor do estúdio para que ele trabalhe as bases com essa pessoa. Então, normalmente, o que acontece, ela faz uma avaliação comigo, vai fazer aula com o professor do estúdio, faz um pacote, 3 ou 4 aulas, volta para mim. Aí eu vejo como é que ela progrediu, o que eu gostaria que ela progredisse, que repertório, mando de volta para o professor e assim ela vai evoluindo muito rápido, porque é um trabalho em equipe. Se houver necessidade de encaminhar para um médico para avaliar alguma patologia, eu já encaminho para um parceiro do estúdio. Se precisar encaminhar para fonoaudiólogo, porque eu vejo que a voz falada não está bem, ou eu preciso de um trabalho muscular para a voz cantada específico, ou relaxamento da língua, ou ressonância mais alta, ou diminuição de pressão subglótica, eu mando para o fonoaudiólogo, no caso que a gente trabalha, parceiro doutora Silvia Pinho. Então, é tudo um trabalho em conjunto, isso faz com que o aluno progrida. Então, parem de achar que vocês precisam saber para estudar. Isso não faz sentido algum, não é? Você não precisa saber para estudar, você precisa estudar para saber, ao contrário. Né? Agora, curso de música. Um curso de música é diferente de um curso qualquer. Eu vou estudar geografia, tá? Eu vou estudar geografia. Que geografia eu preciso saber para fazer um curso de geografia? A geografia básica que a gente estuda no colégio, não é? Num curso de música, não. Você vai fazer um curso superior de música, você não vai aprender música. Você já tem que ter feito um curso técnico, senão você não consegue. Então, se você vai fazer para piano, você já tem que ser pianista. Se você vai fazer para canto, você tem que cantar. Mas aí é outra situação, não é uma aula particular. Uma aula particular. E outra coisa, eu tenho alunos que não querem ser cantores, eles querem simplesmente cantar. Eles não querem fazer uma carreira profissional como cantores. Na verdade, muitos deles têm uma carreira bem distinta. Médico, psicólogo, engenheiro, sei lá, administrador de empresas. E eles querem usar o canto como uma válvula de escape dos seus trabalhos, né? Então, eu quero cantar bem, maestro. Eu quero realmente cantar bem. Quero fazer concertos. Quero, sabe, fazer até aqui no estúdio um concerto, né? Aproveitar o estúdio, o piano de cauda do estúdio, fazer um concerto com um pianista aqui. Quero fazer. Mas eu não quero viver disso, porque eu já vivo bem com a minha profissão. Então, não tem nem idade para começar. Né? Eu tenho aluninhas de 9, 8 anos e aluninhas de 70. Tá tudo certo. Eu não tenho preconceito nem com idade, nem com algum tipo de background ou conhecimento. Eu só não gosto de aluno que não estuda. É a única coisa que eu não gosto. É o aluno que chega na aula do mesmo jeito. E aí esse eu tenho um problema, porque mas eu quero fazer terapia. Eu venho para aula de canto fazer terapia. Eu falo, não tem problema, pode fazer como terapia. Musicoterapia é excelente, mas não vai fazer comigo, tá? Porque o meu horário eu quero guardar para quem eu possa ajudar a crescer. E musicoterapia tipo o quê? Faz com um pianista, ele toca, você canta, e aí você fica ali naquele momento, entendeu? Terapia, não acho que eu gosto muito nesse momento. Agora no momento que eu estou. Eu gosto de alunos que queiram crescer, sejam eles profissionais ou amadores. Então, não perca tempo.
Maestro, como um pianíssimo é ouvido se o som é mais fraco? Olha que pergunta interessante, muito boa pergunta. Depende. Se esse pianíssimo é feito com microfone, por exemplo, no teatro musical, você acha que eu consigo fazer melhor um pianíssimo numa ópera ou num musical? O que você acha? No musical. No musical eu consigo fazer um pianíssimo, pianicíssimo, 7 P's a gente chama. 7 P's. Por quê? Porque o técnico tem como equilibrar a orquestra com essa voz e deixar bem pequenininho. O público tem que fazer uma força para ouvir, mas está sendo amplificado. Agora, como faz numa ópera, por exemplo? Como eu escuto um pianíssimo, uma filatura, que a gente chama de fil di voce, precisa que o som corra. Então, cuidado, ó. Não é volume. Ele tá pianíssimo, mas ele tem uma qualidade tímbrica, e essa qualidade tímbrica faz com que o som chegue até a última cadeira. E esse é o pianismo que a gente quer em ópera. É para isso que a gente estuda. A gente estuda para ter esse fil di voce com a qualidade de chiaroscuro até o final. Então, maestro, o que me faz ouvir, o que faz ouvir a minha voz num teatro de ópera? É o volume? Não. É essa frequência. A combinação de frequências de chiaroscuro que faz chegar até a última cadeira. Vai escutar, eu vou pedir para o Cleiton colocar aqui um vídeo da Cecilia Bartoli fazendo um fil di voce. Você vai ouvir que a voz é pequenininha, mas tem chiaro, tem oscuro. Não encontrei a última cadeira na biblioteca do app Apple Music. Você pode me pedir para reproduzir uma estação de rádio para usar um app específico. Tá bom. Ai, gente, o que tá acontecendo? Eu tô fazendo alguma coisa errada? Não, né? Tá bom. Coloca no Não Perturbe. Mas eu não sei fazer isso, deixa pra lá. Ó, vamos continuar. Vou pedir pro Cleiton colocar então para vocês Não perturbe? um fil di voce da Cecilia Bartoli, para você ver como chega até o final do teatro, bem pequenininho, tá bom? Glorious